Bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor autorizado pela Epic Games, e na aula de hoje vamos conferir a primeira parte dos recursos do editor Modeling, ferramenta de modelagem e ajustes gerais de modelos dentro da Unreal Engine. Sem mais delongas, vamos começar! Antes de seguirmos para a aula propriamente dita, vamos fazer aqui um apêndice referente à atualização da Engine. Quando eu iniciei as gravações do curso, era o final de 2024, e a versão em questão, a mais atualizada, era 5.4. Agora, a Engine 5.5 já saiu de preview e teve boas atualizações que a deixaram estável para uso. Então, eu acho que por bem é interessante que a gente faça essa atualização para que concluímos o curso na versão mais atualizada possível e aproveitando também o conhecimento de como fazer esse tipo de atualização em um projeto já existente. Então, aqui no launcher da Epic Games, nós vamos aqui na biblioteca e clicamos nesse mais. Ele vai apresentar a versão mais atualizada da Engine. E como eu expliquei na primeira aula, existe a possibilidade de baixarmos versões antigas também. Nós vamos deixar aqui na 5.5.4. que é a versão mais atual. Clique aqui em instalar. Vamos aceitar aqui esses termos. Escolhe o local onde vai ser instalada. E vamos deixar a engine instalando. Muita atenção agora a esse próximo passo. Clicamos com o botão direito na miniatura do nosso projeto em questão e escolhemos exibir na pasta. Eu recomendo que você faça uma cópia do projeto, uma cópia completa, antes de fazer esse tipo de procedimento, porque nós vamos atualizar todos os arquivos do projeto para uma nova versão da Engine. Isso significa que ele vai ficar totalmente otimizado para essa nova versão em questão. Esse tipo de procedimento, ele não é livre de apresentar bugs ou algum mau funcionamento em algum dos sistemas que você já criou. Então, existe a possibilidade de partes do projeto acabarem quebrando, principalmente se você está mexendo com programações ou fez alguma coisa em um editor que teve uma modificação drástica ou deixou de existir na nova versão da engine que você está migrando. Sem contar também a questão dos plugins, que existem plugins que sofrem atualizações diversas para as novas versões, acabam perdendo alguns recursos ou acabam demorando a se atualizar. Então, como medida de segurança, eu recomendo que você faça um backup da sua versão atual do projeto, só fazer uma cópia mesmo, antes de você decidir fazer esse tipo de migração. E para fazer a migração, você clica com o botão direito em cima do arquivo do projeto, arquivo principal do projeto, vai aqui em mostrar mais e Switch Unreal Engine Version. Se você não tiver no Windows 11, estiver no Windows 10, essa opção já vai aparecer de cara no menu do botão direito. Aí sim, nessa janelinha você muda a versão da engine e é só isso, já mudou. Agora você pode abrir o projeto, ele vai apresentar algumas janelas de permissões, talvez peça para compilar alguma coisa, vai querer fazer alguns downloads também, porque é o primeiro projeto que você está abrindo na nova versão da engine, normal isso daí, mas depois desses procedimentos ele tende a abrir aí normalmente. Principalmente que a gente não está usando nenhuma programação, nem blueprint, estamos fazendo com tudo nativo mesmo da engine, então ele vai abrir aí normal. Então, antes da gente se aprofundar aqui em todos os recursos do Modeling, é interessante eu deixar claro que alguns recursos aqui, eles vão ter certos graus de complexidade. Então, para a gente conseguir entender eles e partir para um lado prático, a gente vai ter que ter outras camadas de conhecimento de modelagem e não é o foco do curso. Então, alguns recursos aqui, os que tiverem fins nos seus próprios parâmetros, os que são passivos de serem absorvidos de uma maneira mais dinâmica, eu vou falar, vou até me aprofundar também neles, mas vai haver alguns recursos que, devido ao tempo de aula e devido também aos próprios propósitos do curso, eu não vou conseguir me aprofundar muito, porque ele vai depender de outra série de conhecimentos e de pipelines mais voltadas aí para modelagem, que não é o foco do curso. Esses detalhes referentes à modelagem cabe em um outro curso que eu também pretendo fazer futuramente, ok? Então, dito isso, vamos seguir. E para acionarmos o nosso menu de Modeling, a gente vem aqui em Select Mode, Modeling, e temos essa aba com todas as opções que vamos explorar. Primeiramente, vamos falar sobre favoritos. Aqui destinam-se todos os recursos que a gente quer criar atalhos, então deixa eu selecionar aqui um objeto, que tem alguns que eles só aparecem se tiverem objetos selecionados. Então, um que eu sempre costumo deixar em favoritos é o Edit Pivot.
Então é só você clicar com o botão direito e adicionar to favorites, ou adicionar para favoritos, e ele já vai aparecer aqui no acesso rápido. O menu Create, como o próprio nome já diz, ele possibilita a criação de objetos semelhante aí a alguns primitivos do Geometry Brush. A gente tem box, esfera, cilindro, cones e algumas formas um pouco mais complexas. Vamos começar aqui pelo box. Quando você escolhe aqui qual opção dentre essas você quer, o seu mouse ele fica sendo o repositor do objeto no level e ele vai sempre respeitar a grid, a posição da grid. Então, quando você vai deslocando o mouse aqui, ele vai popando o objeto até você escolher onde ele vai ficar. Escolhendo, você vai ter acesso à edição aqui dos parâmetros do mesmo. No caso aqui do box, e isso também vai se repetir para outros objetos, a gente tem aqui no Output Type 3 opções, que é Static Mesh, Volume e Dynamic Mesh, e vai variar, pelo menos aqui do volume, do Dynamic e do Static não tanto, os parâmetros que você vai setar aqui o seu novo modelo. Dynamic e Static não variam aqui, porém, quando você cria as formas, a versão final delas acaba variando no painel Details. Então, aqui a gente no Dynamic Mesh Component, a gente tem opções aqui de parâmetros referentes ao Dynamic Mesh, que o Static Mesh ele não vai ter. Além desses parâmetros aqui, o Dynamic Mesh ele vai ter uma gama de parâmetros e possibilidades de edição mais otimizadas que a gente vai explorar futuramente no nosso curso. Mas por enquanto não cabe agora a gente se aprofundar muito nessa opção aqui dos Dynamic Mesh. Vamos ficar por enquanto nos Static Mesh mesmo para conferir as opções aqui do Modeling. Então, beleza, você escolhe aqui a posição onde vai ficar o seu objeto. E aqui você pode explorar os parâmetros, lembrando que a unidade da engine é o centímetro. Então aqui você consegue regular a altura, largura e profundidade. Você consegue regular também a subdivisão do objeto. Então, se a gente colocar aqui o wireframe ou lit wireframe, a gente consegue ver o quanto o objeto está aumentando a sua subdivisão. Polygroup Modes, ele vem aqui por definição colocando os polygroups como face, mas ele tem a opção de Shape e Quad. Os polygroups são divisões internas do modelo, da estrutura 3D. Você consegue criar grupos de subdivisões, esses grupos são denominados polygroups, no seu modelo, na estrutura base do seu modelo. Temos aqui a opção de Target Position, que basicamente é como o objeto ele vai ser posicionado na cena. Ele tem aqui Ground Plane, On Scene e At Origin, que acabam definindo como ele vai ser posicionado a princípio na cena, mas nada que não permita com que você modifique ele depois, ok? Vamos ter também a edição do pivô, a edição local do pivô. Ele pode ficar na base do objeto, no centro do mesmo, ou então no topo. A inicial rotação, ela vai ser acessada quando escolhemos Ground Plane. E a Line to Normal diz respeito ao alinhamento do objeto quando damos snaps no mesmo. E essas outras opções aqui, que já tem no painel de Details também, que não são tão relevantes para nós agora, referente ao material, o V-Scale, o Wordspace, o V-Scale e mostrar ou não ao wireframe. Isso tudo pode ser editado depois futuramente no painel de Details da peça. Então, definindo aí como você quer o modelo, você clica em Accept, ele vai aparecer aqui na cena. E eu vou pedir para você explorar também outras possibilidades aqui de edição das outras formas para ver o que os parâmetros que nós apresentamos aqui, eles fazem com as outras formas em questão. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Seguindo para a aba Transform e Conversion, para exemplificar, eu vou colocar aqui esse cubo primitivo. E note que
as opções, elas só apareceram, algumas delas, depois que eu selecionei o meu objeto. Então, enquanto eu não tinha objeto selecionado, estava tudo cinza aqui. E aqui tem essas outras aqui que também estão cinzas agora, mas que, dependendo da quantidade de objetos selecionados, isso aqui vai mudar também. Para exemplificar, eu vou multiplicar, segurando o Alt aqui, arrastando os meus objetos, e eu vou selecionar aqui os três de uma vez. Note que algumas opções aqui já apareceram. E aqui a gente consegue fazer uma edição em uma seleção múltipla de objetos. Então, começando aqui pelo Transform Mode, a gente pode dizer aqui que o gizmo, ou ele é um gizmo só compartilhado, né? A possibilidade de edição aqui de todos de uma vez, uma edição múltipla. E tem os gizmos individuais. E aqui a gente consegue fazer também uma edição, só que em cada objeto. Então, aqui a gente tem também a opção de fazer edição somente no pivô, com Set Pivot Mode. E essa opção aqui do Snapdragon, ela diz respeito a edições mais complexas do pivô. E quando a gente marca ela, a gente tem essa opção aqui de Snap Drag Source, que ela vai alinhar o objeto baseado no pivô ou no ponto em que clicamos. Então, se eu clicar aqui nessa face aqui, ela vai ficar alinhada para baixo, ok? Se eu clicar nessa aqui, vai ser essa. E assim vamos definindo como é que vai ser alinhado aqui a nossa peça. A gente pode fazer um alinhamento também flipado. Temos também a opção de Rotate Mode, que ele pode ignorar a rotação. Ele pode fazer um alinhamento baseado na rotação. E ele pode fazer um alinhamento flipado, que é o que é interessante aqui para que o objeto ele fique sempre na parte superior do chão. Isso pode acontecer também com o pivô, então a gente pode selecionar aqui só para fazer a edição do pivô e as mesmas características vão acontecer aqui só para o pivô. Aqui, no caso o alinhamento tá flipado na rotação, então a gente está vendo aqui 90. Então, caso eu defina só alinhamento, então ele vai operar com valores negativos aqui no meio, vai ficar com menos 90. Então a gente consegue observar que, ó, ele está se ajustando também à orientação do objeto. Então ele está com o eixo azul aqui, o eixo Y, apontado para esse lado no momento. Então quando a gente move ele, eu estou clicando e arrastando, eu não estou com ele selecionado, então qualquer parte aqui que eu clico, ele já vai teleportar para onde eu cliquei. E arrastando ele aqui para cima, ele está mudando a orientação. Agora esse eixo azul ele está para cima, mas colocando aqui para ignorar, ele vai ignorar. Ele vai manter os mesmos eixos. Então aqui satisfeito com a edição, você clica aqui em Complete e ele vai preservar aqui a edição que você fez sem fazer alterações na estrutura do pivô. Então isso aqui não é essa opção que você vai transformar o pivô. É outra opção que a gente já vai ver mais na frente. E um outro recurso aqui bem interessante são os presets, que nessa opção aqui de transform não traz tantos parâmetros para mexermos, mas em outras opções os presets eles vão valer muito aqui para a gente, caso a gente queira fazer edições conceitualmente repetitivas. Então aqui, para exemplificar, eu vou criar aqui um perfil, eu vou colocar aqui multigizmo. Eu vou ligar aqui o Snap, vou deixar com essas configurações aqui mesmo. E eu vou em Create New Preset. Ele vai pedir aqui um título e um espaço aqui para a gente descrever o tipo de preset que estamos criando. Eu vou colocar aqui como multi_g, que é gizmo. E ele também pergunta se a gente quer atribuir a uma coleção. Já já eu falo sobre essas coleções, mas por agora não vamos falar sobre elas, só para você entender bem como é que funciona aqui a questão dos presets. Então, ok, eu criei aqui o meu preset e caso eu selecione aqui novamente a estrutura, eu queria voltar. Agora eu vou criar um segundo preset, que ele vai ter o gizmo individual, ele não vai ter essas opções aqui marcadas. E eu vou colocar ele com o nome solo G, que é solo gizmo.
Então, o que que acontece? Agora eu tenho dois presets aqui para definir aqui já de cara quais são os parâmetros que eu vou acabar usando quando eu selecionar esses presets. Para deixar a coisa mais organizada, eu posso também criar essas coleções que a gente cria aqui, Manage Preset. Caso você não crie nenhuma coleção, eles vêm para cá, para essa coleção aqui. Aqui a gente tem a opção até de apagar eles também. Mas eu posso criar a minha própria coleção também. Renomear ela, curso AV. Você renomeia com a forma que você achar mais interessante. Fecha. E agora, quando você for criar um novo preset, ele vai apresentar aqui a opção em Collections do nosso curso AV. Então já vai ser uma coleção válida aqui para armazenarmos os presets que vamos criando. Agora, para explicar o próximo aqui, o Mesh, eu vou duplicar meu cubo e selecionar os dois. E aqui a gente tem habilitado a opção de Merge. Basicamente, ele vai transformar minha seleção, os objetos que eu selecionei, em um único objeto. Isso aí é que é margear. E para isso a gente tem os seguintes parâmetros. Primeiro aqui é o Write To. Então a gente tem a opção dele transformar os dois em um novo objeto. Dele apenas anexar ao primeiro objeto selecionado ou anexar ao último objeto selecionado. Então como é que isso funciona? Sem eu mexer em nada aqui, para você entender bem, eu vou dar um accept. E ele converteu aqui os dois cubos separados em um único objeto. Clicando fora e clicando nele novamente, a gente vê que ele virou um único objeto, eles dois. Vou pegar um outro cubo aqui. Selecionar os dois. E aqui conferindo as outras opções. Então a gente pode colocar o nome do cubo. Output Type é referente à saída, como ele vai ser convertido no final. Ele vai ser um Static Mesh, ele vai ser um volume, um Dynamic Mesh, ou ele vai preservar o tipo de objeto que ele já vem da seleção. E a gente tem aqui essas opções de deletar os objetos selecionados quando criar um novo, esconder apenas os objetos selecionados, então eles vão deixar de ser renderizados, manter os dois objetos, manter o primeiro selecionado e manter o último selecionado. Então vou escolher aqui manter os objetos originais. Vou escolher aqui que ele vai ser um Static Mesh e vou aceitar. E agora arrastando, ele vai ter tanto a nova seleção e também os objetos antigos. O próximo agora é o Edit Pivot, para editarmos o pivô da nossa peça. Lembrando que aqui já aparece até um aviso dizendo que a edição ela é feita de forma global no asset, então é uma edição que não vai valer apenas para o level, então, como acontece quando a gente move o pivô em algumas situações usando o botão do meio do mouse e só funciona para o objeto que está no level em questão. Não vai ser isso, essa edição do pivô ela vai ser a nível global, então todos os assets que herdarem esse ator, eles vão herdar essa edição. Então vai acontecer a mesma edição do pivô com todos. Aqui logo de cara o primeiro parâmetro diz respeito à aplicação dessa edição nos LODs, ou seja, nas versões mais low polys aí que vão aparecer baseados na distância da câmera. Eu não vejo nem por que isso aqui tem essa opção. Deve ter algum cenário aí que isso aí seja preciso, mas o mais seguro mesmo é que sim, que todos os pivôs respeitem os LODs, porque caso contrário, se se distancia, o objeto vai acabar mudando de posição, coisa do tipo. Então, a segunda aqui diz respeito ao Snapdragon. A gente já viu isso antes, basicamente marcando essa caixinha, ele deixa a gente fazer a edição do pivô clicando em locais da peça, que respeitando a rotação pelo alinhamento ou alinhamento flipado, também já vimos isso, que ele vai mudar os eixos aqui baseados no alinhamento. E a gente pode fazer tanto uma transformação livre do pivô, quanto indo por essas pré-definições. Então tem o centro do objeto, a gente consegue colocar na parte de baixo do objeto, no topo, left, right, back, front. E tem o World Align, que ele vai alinhar seguindo o centro do mundo, né? Então
O pivô vai lá para o meio, para o centro do mundo. E essa opçãozinha aqui, Use Word Box, ela diz respeito a um conceito um pouco mais complexo, que eu vou abordar aqui, eu vou dar uma pincelada aqui para a gente não ficar voando, entender bem do que se trata. É que cada objeto aqui na Engine, eu vou até trazer alguns aqui, porque a gente consegue visualizar bem nos Static Meshes. Então eu vou trazer aqui alguns primitivos para a gente ver. Só para exemplificar. Cada objeto ele vai ter uma representação mais simplificada dos seus limites. Essa representação, como o próprio nome diz, é o bounds. Show. Eu vou aqui em filtro, digito bounds e ele agora vai renderizar os bounds dos objetos selecionados, ok? Então, para que serve isso, né? Muitas vezes o objeto em si ele tem um mesh muito complexo, uma estrutura muito complexa visualmente, e isso aqui vai servir aqui para o back-end em algumas situações, renderização ou mesmo situações de colisão, para evitar com que a gente use a complexidade da malha como sendo os limites do objeto. Então, isso aqui deixa mais performático para as coisas serem renderizadas, esses limites. Voltando aqui para a edição do pivô. A gente tem a opção de usar esse Word Box baseado no bounds do objeto. Então, a gente tem o Word Space Bounds e a gente tem o Object Space Bounds. Então, aqui, para explicar essa opçãozinha aqui, a gente tem dois tipos de limites que também podemos usar para orientar aqui o pivô baseado nessas opções. Então a gente tem o limite pelo wordspace, né, pelo wordspace bounds, e tem o limite pelas dimensões do objeto, aqui representadas por esse bound vermelho. Para evidenciar melhor isso daqui, como fica, eu vou rotacionar um pouco o objeto. Deixa eu aceitar aqui. Vou rotacionar. E a gente vê ó, que o Bounds, essa caixinha azul ao redor, que é o Wordspace Bounds, os lados dessa caixa, eles não mudam. Então, essa face aqui vai estar sempre olhando para cá, essa face para cá. Não importa como eu giro o meu objeto. Ele vai crescendo e se adaptando à posição do meu objeto. Então, eu vou deixar aqui e voltando aqui para o Edit Pivot, ó, vou escolher Left. E eu não estou com essa caixinha aqui selecionada, ele vai usar as próprias dimensões do objeto para marcar aonde o pivô vai entender que é esquerda, né? Então eu vou colocar front, ele vai também usar a própria orientação do objeto. Agora, caso eu marque a caixinha, ele já vai passar a usar o bound. A gente vai passar a se orientar pelo bound, não pelo objeto em questão. Próximo agora é o transfer. Para exemplificar, eu vou precisar de dois modelos. Eu vou filtrar aqui Static Mesh e vamos atrás dos modelos daquele asset da caverna. Eu vou arrastar esse aqui, essas rodas e essa picareta. Ok. Então, o que que o transfer faz? Basicamente, ele vai transferir o primeiro objeto selecionado para o segundo objeto selecionado. Então, ele vai fazer essa troca. Então, eu seleciono primeiro aqui as rodas e, em segundo, a picareta. Clicando em Transfer, nós temos alguns parâmetros. Se vai transferir os materiais juntos, transferir coleção, se vai transferir também os LODs. E é também possível escolher o grupo de LODs que vai aceitar a transferência. Só clicar em Accept e a picareta vai virar a roda. Lembrando que isso aqui é estrutural, então é uma modificação que vai acontecer também na pasta. Então é bom você fazer uma cópia caso você queira preservar o objeto antigo. Porque no nosso caso aqui a picareta foi para o espaço. Nada que um Ctrl Z traga ela de volta, né? Split. Para exemplificar, eu vou trazer aqui essa mesa. Então, usando o nosso mesh aqui de exemplo, a mesa, a gente vai aqui escolher pela topologia. Ele pergunta também se a gente quer transferir os materiais dos novos objetos criados, né? Show Preview, que é a pré-visualização do que vai ser dividido.
Então, se você lembra de uma das primeiras aulas, acho que foi a primeira ou foi a segunda que eu falei disso daí, tem uma opção quando a gente importa um modelo que ele pergunta se a gente quer um modelo combinado, combine mesh, e é uma booleana. Então, se a gente marcar ela, ele vem combinado, se desmarcar, ele vem separado. Então, ele separa todo o modelo baseado na divisão que estruturamos no software de modelagem em questão. Então, nesse caso aqui na topologia, ele vai justamente encontrar essas partes e baseado nessa divisão ele quebra a estrutura. É justamente usando essa divisão na topologia que a gente consegue quebrar a peça em várias, dividir ela em várias outras. Aqui na pasta já aconteceu a divisão e aqui conseguimos ver ela toda particionada, baseando aí no split de topologia. A gente tem também a divisão pelo Vertex Overlap, que ele basicamente vai usar as emendas da estrutura e onde ele está vendo conexões de triângulos, a malha aqui ela é triangulada, que favoreçam aí uma divisão que ele vai entender como sendo partes que podem ser separadas. A gente tem um controle aqui também, então ele está indo com o valor mínimo possível, que é o 0,01 de junção entre uma estrutura e outra. A gente consegue alterar esse valor aqui, caso a gente queira que ele não use valores tão baixos ou que a gente acha que a divisão que ele sugeriu não foi muito boa. Então, dando um accept, mais uma vez ele quebra também a estrutura em partes menores. Aqui. E a próxima aqui é o Material ID. Para a gente ter uma boa visualização, eu preciso de um modelo que tenha mais de um material. Então a gente tem esse daqui provindo do asset. Aqui, para a gente ter certeza mesmo, vai no painel Details, ver quantos elementos de material ele vai ter. No caso aqui ele tem 3. E com ele selecionado, indo em Split, a gente tem a opção de Material ID e ele faz a divisão aqui como está a estrutura em relação aos seus materiais. Dando um Accept, a gente quebra também a estrutura. E por último tem o Polygroup, que os polygroups são grupos menores que compõem um modelo 3D. O debug dele não ia ser tão diferente aqui do que foi o debug dos outros apresentados. O próximo aqui é o Harvest Instance. Ele vai trabalhar direto com um Instantiate Static Mesh. E esse tipo de mesh específico, ele vai envolver uma programação para ser criado. Então, trata-se de uma classe Blueprint que nós atribuímos meshes específicos a ela para que, usando uma programação, a gente consegue repetir esse mesh quantas vezes a gente quiser, que não vai gerar mais draw calls. Então não vai ter um peso como se tivesse mais de um mesh mais de um modelo 3D em nossas cenas, né? Então eu não tenho um Instantiate Static Mesh aqui, e se eu for programar para fazer a gente vai se distanciar muito dos propósitos da aula. Esse aqui eu vou passar como um exemplo, porque quer queira quer não, isso envolve também um processo performático mais voltado para games, mas o que você precisa saber dessa opção aqui é que ela vai extrair partes selecionadas desse instantiated e vai converter em um static mesh à parte. Próximo agora é o align. Ele basicamente alinha objetos de uma mesma seleção. Então, clicando aqui para exemplificar, ele dá o preview, alinhando aqui já no eixo X. Então, é preciso também tomar cuidado com o que você está alinhando e só alinhar onde você tem a necessidade. Aí aqui a gente tem Align Type, vai alinhar pelo pivô ou pelo bounding box. A gente já viu aí como é o alinhamento no bounding box. E também tem o Align Tool, que ele vai alinhar de acordo com o primeiro selecionado, o último selecionado ou uma combinação geral de todos. Ele vai achar a melhor posição de alinhamento, baseado na distância de todos. No Box Position, é uma direção geral de como é que vai ficar o alinhamento, se ele vai ficar mais para a esquerda, para a direita, para o topo. Então, caso aqui eu afaste bem para cá esse, afaste para cá, suba um pouco. E aqui eu seleciono todo mundo.
E baseado na posição máxima da direita, na posição máxima da esquerda, na posição máxima de topo e na posição máxima de bottom, ele usa essas coordenadas para fazer o alinhamento dos objetos. Aqui. Deixa eu alinhar no eixo Z também. Duplicate, fácil de compreender também. Ele vai duplicar para uma nova peça. Vou colocar aqui cubo 2. Mais uma vez, ele quer saber qual é o output type. A gente já viu isso aqui. E ele vai querer saber o handle input. Então, a gente já viu também outras opções. Se ele vai deletar o original, se vai esconder o original ou se vai permanecer com o original. Então, clicando em Accept, a gente vai ter 2 cubos agora e um já com a nomenclatura que a gente tinha definido, cubo 2. Bake Transform, isso aqui é um pouco perigoso, então eu recomendo você não fazer com esses objetos primitivos que são da própria engine. Ela mesmo, acredito que não vai deixar fazer algumas modificações, que aqui também é uma modificação estrutural. Então eu vou pegar aqui um objeto do próprio asset para a gente exemplificar. Vou pegar aqui esse carro de mão. E aqui a gente pode fazer algumas modificações específicas. A gente pode aumentar aqui a escala, 1.5. E em Bake Transform, a gente pode aplicar essa transformação ao objeto Pi. Então agora ele está com a escala 1.5 e a gente tem a opção de aplicar a modificação para todos os LODs. Se vai ter um bake na rotação também do objeto, então eu vou marcar isso aqui como não. E o Bake Scale, que é o que a gente fez agora, para exemplificar. Ele quer saber se a gente vai bakear a escala completa, se é não uniforme scale. Caso a gente quisesse fazer isso aqui, por exemplo, seria um não uniforme scale, porque eu tenho só um eixo com um valor específico e os outros não estão seguindo, os outros estão com os valores originais. E tem a opção de não bakear a escala. E por último, de recentralizar o pivô. Ele está levando em conta também caso a gente faça modificações na rotação e recentralizar o pivô. Então eu só vou marcar aqui os LODs e para ser o bake da escala completa. Vou dar um accept. Ele vai modificar o asset na pasta, como eu tinha falado. Pronto, ele aplicou aqui no objeto em questão e ele voltou com a numeração aqui de 1. Então ficou a numeração cheia nos valores de scale, okay? Nos valores da escala. E o objeto está com o tamanho que a gente modificou. Convert, muito simples também de explicar. Ele quer saber se você quer converter em um volume ou um Dynamic Mesh. E se vai transferir os materiais e a colisão na conversão. Temos o Pattern, criar padrões a partir de um Mesh. É um pouco mais rebuscado do que os outros que a gente estava vendo até agora, mas não é um bicho de 7 cabeças, dá para interpretar bem. O que a gente precisa definir agora, o que é mais importante, é essa opção aqui, Shape. Então, qual o tipo de padrão você quer criar? Se você quer criar uma linha, se você quer criar uma grade, ou um círculo, um padrão circular. Para exemplificar aqui, eu vou escolher a grade. E a gente tem aqui algumas opções. O seed não vamos precisar mexer, porque ele é mais usado quando a gente está usando uma variação randômica do transform. Então a gente ainda vai ver aqui como é que o transform se comporta nesse tipo de ferramenta. A gente tem essa opção aqui, referente ao offset dos elementos no eixo Z, em comparação ao chão. A gente consegue subir ele mais aqui. Tem a opção de esconder ou não o modelo original. Usar a transformação relativa do modelo, que é o que a gente está usando. Randomly pick elements, caso a gente tenha mais de uma origem. No caso aqui foi só uma mesmo, então não vamos precisar usar. Então, caso a gente selecionasse mais de um mesh, ele poderia escolher um aleatoriamente. E no shape, a gente já escolheu o grid. A gente tem a opção aqui da orientação, como é que a nossa grid vai ser disposta. Eu vou deixar aqui ela deitada mesmo. E a gente tem o Grid Pattern X e o Grid Pattern
Y, que vão definir padrões de comportamento da nossa grid. Aqui ela está baseada na contagem, então a gente consegue no eixo X diminuir a contagem de objetos ou aumentar. Mesma coisa aqui no eixo Y. E caso a gente queira também, a gente pode fazer pelo tamanho, aumentar ou diminuir a contagem. Diferente da primeira opção, que sempre vai preservar os lados da grid, aqui o size ele não necessariamente vai preservar, ele vai preservar só, no caso aqui, o lado direito. E caso a gente escolha essa mesma opção aqui embaixo, no eixo Y, vai preservar aqui a parte de baixo. A gente tem também o Package, que ele vai fazer um ajuste mais orgânico também. A gente consegue visualizar o grid nesse debug. E a gente vai ter as opções também de rotação, uma rotação global. Ou fazer um range de rotação. Ele vai começar com essa rotação e terminar com outra. Aqui. E a gente consegue ajustar também a orientação do range como um todo. Dá para exemplificar melhor aqui na escala. A mesma coisa, a gente consegue colocar aqui uma escala base. Aí pode ser 2. E no range uma escala mínima, que pode ser 0,5. E aqui a gente consegue aplicar randomicamente. Acho que 2 é muito, vou colocar 1 mesmo. E fazer esses efeitos bem interessantes. Aqui para ficar legal, e se você quiser fazer algo mais abstrato, pode ir explorando, vai ser um pouco de tentativa e erro mesmo. O deslocamento também. A gente consegue colocar um range de deslocamento. E concluindo a nossa edição, a gente vai ter as definições de output, se vai ser um ator separado, se vai ser convertido em um Dynamic Mesh, ou se vai ser convertido em um Instantiate Static Mesh. Concluindo a nossa edição, é só apertar aqui em Accept e a nossa forma é feita. E a última opção diz respeito a uma edição de elementos de um Instantiate Static Mesh. Como eu já tinha falado antes, o Instantiate ele vai ter uma pipeline mais rebuscada, mais voltada para jogos, que não interessa a gente agora. Próximo agora que vamos ver é o deforme. Para exemplificar o deforme, eu vou pedir para você fazer uma coisa. Pega uma esfera. Essa esfera faz parte aqui dos placeholders default da engine. Então ela está numa pasta especial da engine e ela tem certas configurações que não podem ser mexidas. Então eu vou explicar agora a ferramenta de Sculpt. E caso eu quisesse fazer alguma escultura nela, fazer alguma modificação e aplicar, a engine não deixa, ela aparece esse aviso aqui. Então o que a gente vai fazer, né, para exemplificar? Porque eu acho que a forma esférica ela é mais interessante para explicar essa ferramenta. Caso você não tenha nenhuma esfera aí à mão, a gente pode pegar uma cópia dela, né? Basta você clicar aqui em Ctrl B. A gente vai encontrar ela na pasta da engine. E uma vez encontrando a mesma, a gente pode fazer uma cópia dela. Ctrl D. A gente criou a nossa própria esfera. Vou colocar a esfera underline 02. E vamos mover ela para uma pasta segura, tirar ela dessa pasta aqui da engine. Vamos mover ela para a pasta de modelos. Aqui eu posso até colocar uma cor para essa pasta, para eu saber qual é a pasta que eu estou querendo. Vou colocar verde. Voltando aqui para a pasta raiz dela, Ctrl B novamente. Clicando aqui, eu vou e jogo na modelos. Nesse caso, eu posso usar mover. Tome muito cuidado com isso daqui, porque se você está usando um mesh que ele está setado em outros levels ou tem materiais atribuídos,
mover ele pode quebrar, pelo menos essa parte aí que está usando ele no projeto. Então você só usa mover aqui. Vamos também aprender um conceito que é um pouco mais avançado, ele é normalmente usado para games, mas no nosso projeto é interessante também a gente fazer, que é, se você fez alguma modificação nos arquivos do seu projeto, você sobe uma pasta acima da onde você modificou, clica com o botão direito e dá um Update Redirection Reference. Ele simplesmente vai redirecionar as referências para a nova modificação que você fez. Ok, então agora a gente vai para a pasta modelos. A gente tem aqui a nossa própria esfera. Eu vou jogar ela na cena. Ela não é mais a esfera da engine. E aqui a gente consegue esculpir a mesma e ela vai aceitar. Certo. O primeiro parâmetro aqui diz respeito ao size. Então, basicamente é o tamanho do brush que estamos aplicando. Se a gente diminuir, ele vai ficar menor. Se a gente aumentar, ele vai ficar maior. Essa métrica aqui é muito particular desse parâmetro, mas a gente pode usar a métrica do mundo também. Então, aqui 100 vai representar 1 metro de aplicação para a gente ter um pouco mais de precisão, caso haja a necessidade. Se a gente tiver cavando um buraco, por exemplo, a gente quer que ele tenha uma largura aí de 5 metros. Então, a gente usa aqui essas escalas do mundo. O próximo aqui é o fluxo de aplicação. Então, ele está contínuo. Isso significa que aonde eu passo, ele está aplicando em tempo real. Mas eu consigo criar aqui uns delays de aplicação. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,5, ele vai aplicar só no intervalo de meio segundo. Então, eu estou passando aqui, ele está aplicando de meio em meio segundo. Deixa o mesmo. E temos o spacing. Diferente desse aqui, que é o flow. O flow, ele está respeitando um fluxo. Então, eu estou arrastando para ele ser aplicado com um certo intervalo. Então, se eu colocar flow baixo e eu ficar clicando, ele não vai aplicar. Aqui o spacing, ele já diz respeito aos cliques. Então, é uma aplicação de cliques. Se eu for aumentando aqui a intensidade, ele vai concentrando mais a aplicação. Eu vou ter mais controle das minhas aplicações aqui com cliques. Temos o lazy também. O lazy diz respeito a um delay de aplicação. Então, caso eu passe com um delay alto em 1, ele não vai aplicar em cima exatamente do meu brush. Ele está fazendo uma aplicação logo atrás. Então, tá vindo aí, ó, uma espécie de cordinha, como se eu estivesse puxando uma cordinha para ele aplicar. É muito bom para alguns tipos de modelagem também. E aqui, Hit Back Face, diz respeito a eu conseguir modelar na face traseira dos objetos, nesse caso aqui que é uma esfera, na face interna. Então, com ele ligado eu consigo fazer a modelagem e com ele desligado eu não vou conseguir. Estou clicando aqui e não está conseguindo. Além do size aqui, que eu consigo aumentar e diminuir o tamanho também, pelas teclas de colchete e chave aqui do teclado, semelhante aí ao ZBrush, o Photoshop também faz isso. E passando aqui para o Sculpting, a gente vai ter as formas dos brushes. A gente tem diversas, linear, inverse, box smooth, box linear, box inverse. E eu vou deixar com você aí, para você ver a diferença entre um e outro nas aplicações. Você vai passando aí, estudando. Além das formas, a gente vai ter também o brush type, que diz respeito aí ao tipo de aplicação de brush que a gente está querendo. Então, por definição, ele vem com esse move. Então, a gente tem aqui o smooth, que basicamente ele vai deixar mais suave alguma aplicação anterior. E a gente tem o Smooth Fill para demonstrar. Eu vou criar aqui uma cavidade. E o Smooth Fill, ele vai bem aqui nas quinas. Vai esmufar também. Vai deixar essas áreas de angulação mais acentuadas, mais esmufadas. A gente tem o Move, que basicamente ele vai mover os polígonos de uma área específica. Então ele pode mover tanto para fora quanto para dentro. A gente tem o Sculpt N, que é o default que estávamos usando. A gente tem o Sculpt V, que ele vai fazer numa angulação mais inclinada.
a escultura. Ele vai meio que criando aí uma forma mais acentuada, principalmente no final da angulação. A gente tem o Sculpt Mix, que ele vai criar um plano na estrutura. E para dinamizar a aula, eu vou pedir para vocês explorarem aqui os brush types com combinações aqui também dos formatos dos brushes, para vocês terem ideia aí na prática do que pode ser feito. Region. Para explicar isso daqui, eu vou ter que trazer um outro mesh, não tão simplificado. Indo aqui em Region, a gente tem algumas opções de aplicação pelas áreas do modelo, aqui denominadas regiões. E aqui, basicamente, ele vai aplicar em todas as áreas, em todas as subdivisões do modelo, indiscriminadamente. Componente ou island vai aplicar em uma divisão específica do modelo. Então, caso eu clique no primeiro polígono e esse polígono for em uma ilha ou uma área específica do modelo, ele vai permanecer aqui. Então, ele não vai passar para as outras quando eu estiver aplicando. E a última aqui diz respeito aos polygroups específicos. Para exemplificar aqui a aplicação nos polygroups, eu vou aqui no Assets da mina. E aqui a gente tem uma logo da Unreal. Subir aqui ela. Girar um pouco. Que é mais fácil aqui para explicar. Ela não tem polygroups ativos, então quando eu escolho aqui essa opção Group, que eu passo aqui no meio da logo, que eu vou chegando perto da borda, a borda também passa a ser afetada. Porque ambas estão sem polygroup setado, né? Então elas estão no mesmo grupo, basicamente. Então eu vou dar um cancela aqui. Indo aqui na opção de UVs, a gente tem Paint Polygroups. E aqui a gente pode fazer uma pintura rápida para definirmos uma separação entre um grupo e outro. Então eu vou pintar aqui só a borda. Vamos certificar que atrás também está pintado. E dou um Apply. Agora ambos são dois polygrupos diferentes, apesar de ser a mesma estrutura. Volto aqui para o Deform. E com o polygroup ligado, vamos fazer a mesma manobra. Eu vou pintar o trecho e vou tentar ir até a borda. E eu já não consigo mais afetar a borda. Da borda até o centro, eu também não consigo mais afetar o centro. Freeze Target, para eu demonstrar ele, eu vou ligar aqui, vou aumentar a dimensão do meu brush e vou criar aqui, com ele ligado, uma protuberância, ok? Vou diminuir aqui. E o que que ele faz? Basicamente, ele respeita as formas que você criou, congelando as mesmas e fazendo com que o brush, ele não... qualquer outra modificação que eu fizer, eu estou passando aqui diretamente na forma, ele só vai afetar o que não foi criado com ele ativado, tá? Então, como eu criei aqui essa forma, eu estou passando aqui o brush perto dela, e ela não está se modificando. Estou passando por cima dela e ela não está se modificando. Agora, se eu desligar, eu vou conseguir modificá-la. E agora, a aplicação de alfa, que basicamente permite com que a gente atribua máscaras de alfa ao nosso brush. Aqui, abrindo, ele tem todos os alfas do projeto. A gente pode trazer mais, desde que sejam imagens no formato PNG, ele vai ler aqui tranquilo. Então eu vou clicar aqui nesse xadrezinho para exemplificar. E basicamente o nosso brush agora, ele assumiu essa forma. A gente pode mexer no ângulo. Para fazer uma aplicação mais contínua. E a gente pode também, nesse Rend, aplicar aqui de forma randômica. E quanto mais deixamos pressionado, mais ele vai aumentando sua intensidade. Isso é bem interessante para criar formas de micro detalhes, já no final aí da modelagem. Ele vai ser de grande ajuda.
Coisa interessante aqui sobre essa aplicação do Alpha é que em imagens com múltiplos canais, ele vai usar o canal vermelho. O que que isso significa? Eu já tinha dado uma pincelada nas primeiras aulas, mas caso você não tenha visto, cada imagem aqui, ela possui canais independentes para fazer a sua composição, que são os canais RGB, e alegando que usa o canal Red, já está dizendo que usa o canal vermelho. Então eu vou filtrar aqui algumas imagens, algumas texturas. E para exemplificar, eu vou pegar aqui esse normal. E aqui a gente tem informações independentes em cada canal. Então, no canal vermelho a gente tem essa informação, no verde a gente tem essa, e no B a gente tem essa, né? Vermelho, verde e azul. Então, ele está dizendo que, basicamente, ele pega as informações, caso o mapa ele venha composto aí por vários canais, ele vai pegar a informação no canal vermelho. Se o mapa não vier com informações, se for uma máscara mesmo, normalmente ele já vem com a mesma informação em todos os canais. E para desativar, para voltarmos a usar os brushes default, basta você clicar aqui e clicar em None. Ele volta a fazer a modelagem normal. Aqui abaixo da simetria, que a gente já conhece, tem o Sculpt Brush, com as opções aqui do Strafe e Fall Off. O Strafe vai dizer respeito à intensidade do brush, baseado na pressão, né? Então, eu estou com a intensidade aqui de 0.5. Se eu colocar aqui a intensidade de 0.2, ele vai ficar mais suave de aplicar. Então, ele não vai ficar tão intenso. Se eu colocar a intensidade de 1, qualquer cliquezinho ele vai explodir aqui numa protuberância. E o fall off diz respeito a essa atuação, a esse contorno aí do brush que tem próximo aí do centro dele. Esse brilhozinho esfumaçado aí no caso, com o fall off alto, ele vai ficar com um contorno bem suave. E com o fall off baixo, ele vai ficando com um contorno mais duro. Isso se espelha na sua aplicação. E a gente tem as mesmas regras aqui para o Smooth, que o Smooth é um estado do nosso brush quando seguramos a tecla Shift. Passamos aqui, ele tende a suavizar as formas que criamos. E aqui a gente consegue aumentar a sua intensidade ou diminuir. Também mexer aqui no Fall Off dele. Agora ele está bem mais intenso, segurando o Shift. Agora ele ficou bem mais suave. E também tem o Reverse e o V-Flow. Que isso aqui vai limitar a aplicação do Smooth em alguns casos, principalmente baseados aí no que já está definido com relação ao V do objeto. É um pouco mais complexo que, como o foco do curso não é a modelagem em si, não cabe a gente entrar nisso agora. E por último nós temos a aba Rendering. Ela vai ter a opção aqui de exibir a wireframe. A gente consegue também trocar de materiais para fazer alguns preview. Então a gente consegue colocar material soft, semelhante aí aos softwares de modelagem como o ZBrush. E a gente consegue também colocar o nosso próprio material. Vamos trazer algum material do projeto. Temos a opção de Flat Shading, que vai suavizar ao máximo o modelo, caso desmarcado. Então, marcando, a gente vai ver aqui as propriedades como está mesmo agora, e marcando Flat, a gente vê o modelo de maneira mais suave possível. E por último, caso a gente esteja com a opção Diffuse, a gente tem a opção de cor. Conseguimos mudar aí a cor do objeto, caso a gente queira. Seguindo aqui, nós temos o Smooth. Para demonstrar, eu vou fazer aqui algumas modificações nessa peça. Vou escolher aqui Move e vou criar umas protuberâncias, assim. Essa mãozinha aqui de ET. Vou dar um Accept. E a gente habilitando a malha, a gente vê que a malha ficou bem deformada em alguns momentos. A gente tem outras aplicações para diminuir isso, para fazer um remesh na malha. Mas eu vou deliberadamente deixar assim por enquanto, só para a gente ver como funciona a interação do Smooth na malha. Basicamente, ele vai pegar a estrutura do objeto, que agora está com alguns polígonos bem evidentes em alguns locais, e vai suavizar. Vai suavizar tudo, contorno, protuberâncias e cavidades. Pronto, foi feito aqui, só eu clicar, ele já aplica o Smooth. Ele vai aplicar aqui
nesse Smooth Type essa primeira opção, que ele é um Smooth que vai trabalhar os normals da peça. A segunda opção, ela já vai trabalhar a UV, então ela vai acabar preservando a UV. E a terceira opção acaba trabalhando nos dois, tanto o normal quanto o UV. Só que ela começa com os valores default, né, para a gente ir aplicando o Smooth à medida que a gente vai achando interessante. Então aqui indo na primeira opção, a gente tem Steps, que são a quantidade de camadas de Smooth que a peça está sendo aplicada. Então eu colocando 0 aqui, ele vai voltar para o original e eu posso ir subindo até estressar no 100. E aqui são níveis mas aqui em cima eu posso definir o Smooth por Steps. Então é uma aplicação também mais localizada, que combinando os dois, né? Então eu vou querer aqui que no Step 2, por exemplo, aqui fique um pouco mais intenso. E o restante dos outros Smooths eles vão acompanhando. Aqui no Smooth Binary, a gente já vai ter algumas aplicações um pouco mais voltadas para a preservação na UV. Isso aqui eu estou passando para você ter uma ideia geral, mas como o foco do curso não é modelagem, então eu não vou me aprofundar em todos os aspectos aqui, porque aqui a gente já começa a ter alguns parâmetros que vão fazer sentido caso a gente tenha uma malha UV e consiga comparar o que estava acontecendo antes e depois da edição. E como não é o foco do curso, eu vou tentar dinamizar aqui, vou mostrar para você de forma geral o que a ferramenta faz. Então, o WaveMap ele diz respeito a aplicações de displacement, que eu já falei em outras aulas sobre o que é o displacement. E também temos o Minimum Smooth Multiply, que ele também vai usar os cálculos do WaveMap para fazer uma limitação de aplicação dos smooths. Seguindo agora para o Wrap, ele vai modificar as formas da nossa estrutura usando o Space Deforms, que basicamente são deformidades que a gente consegue modificar também através dessa ferramenta aqui do Gizmo. Ele se altera para esse tipo de aplicação. Então, a gente fica o debug aqui, mas a gente vê aqui que está meio que uma lágrima deitada. E tem parâmetros específicos, upper bounding, que vão fazer sentido mais quando a gente regula eles para saber exatamente o que a gente está interagindo. Porque a gente tem aqui no Operation Type outros tipos de deformers. A gente tem o Flat, que vai fazer a nossa esfera se assemelhar muito a um disco voador, dependendo da estrutura. Ela pode ter essas formas assim. A gente vai ter também o Twist, que, como o próprio nome diz, ele aplica um twist na estrutura. Twist degrees. Ele tem uma certa limitação da aplicação, mas aqui em cima a gente pode mexer também nos bounds. Inclusive colocar uma limitação aqui de até onde a gente quer o twist. Então são modelagens muito específicas aí, caso você queira fazer umas estruturas um pouco mais abstratas, observando bem a combinação delas e forçando nos parâmetros, é que você vai conseguir chegar no resultado mais interessante, porque cada shape tem uma base, então aqui não tem bala de prata, tem que ficar forçando mesmo para ver o que cada um vai fazer. Aqui a gente tem essas duas opções, que são muito boas, que é o Lock Boom, que ele vai sempre travar o objeto no eixo Z, então caso a gente desligue isso, a gente consegue fazer certas modificações locais, mas com ele ligado, ele vai travar sempre a parte de baixo do objeto para que ele não modifique. E temos também o Original Mesh, que a gente está vendo aqui que tem um debug de atuação. Então ele tem sempre essa parte clarinha aqui, como se fosse uma estrutura por cima da outra. Caso você marque a Show Original Mesh, você vai ver só o Mesh original recebendo aí as atuações. E abaixo temos o Draw Visualization, que conseguimos apagar aqui também esses debugs. E o Gizmo, a gente pode escolher ele para alinhar com o normal ou ficar sempre centralizado. Caso escolhemos aqui, a gente segurando na tecla Ctrl e clicando em algum local, ele vai modificar aqui a estrutura do Gizmo. E aqui essa opção para colocarmos ele de volta no centro.
Seguindo aqui, vamos ter o displacement. Então, tem que fazer um alerta aqui antes de você mexer no displacement. Dependendo da configuração do seu computador, você pode ter aí um pico, uma sobrecarga mexendo em alguns parâmetros aqui, porque ele tende, esse displacement, ele vai redesenhar toda a malha e aplicar alguns efeitos, aplicar alguns noises, e ele pode aí fazer uma malha ultra pesada que pode sobrecarregar sua máquina. Então, tenha muito cuidado ao mexer nesses parâmetros, não estresse muito, porque apesar da engine ter certas travas, caso eu queira estressar demais, é perigoso você ficar mexendo em algo que vai acabar sobrecarregando aí seu processador, sua placa de vídeo. Então, para começar a mexer aqui no displacement, eu recomendo a gente colocar aqui a intensidade, descer ela para 1 ao invés de 10. E aqui a gente já tem uma boa noção do que é que está acontecendo, né? A gente pode escolher aqui Show Wireframe também, para ele mostrar a malha. E só em eu aplicar o efeito de displacement, a malha ficou muito densa. Então, caso eu cancele aqui, colocar aqui também o Lit e o Wireframe, a gente está vendo que a malha está densa, mas não está tanto, né? Mas, caso eu já aplique aqui o displacement, ela tende a ficar muito densa, o que vai fazer com que o seu modelo fique mais pesado. Então, aqui a gente no primeiro parâmetro tem os tipos de displacement, a gente tem um constant, que ele vai usar as próprias coordenadas do objeto para aumentar ou diminuir. Aqui você já vê que ele já aumentou a densidade da malha. E você aumentando aqui os valores ou diminuindo, ele vai usar as próprias coordenadas do mesh para atuar. Então, seguindo aqui, a gente tem Texture 2D, que você consegue usar uma textura de displacement aqui embaixo. Eu vou tentar achar um noise aqui. E é interessante que você use texturas tileable, que são texturas que basicamente elas não têm fim. Quanto mais você multiplica elas, elas vão casando entre si em todas as direções. Eu vou usar esse daqui. Vou aumentar um pouco aqui a aplicação para a gente ver. Vou colocar em 5. E aqui a gente consegue ver que ele ficou com um aspecto noise baseado nessa textura. Se eu estivesse usando outra, deixa eu ver aqui, essa, ele já apresentaria uma outra topologia. E aqui a gente tem também parâmetros, de acordo com o tipo de noise, né? A gente consegue usar, aumentar aí as subdivisões, diminuir. Também é interessante que você tenha cuidado, não coloque números muito altos, não estresse demais. Aqui a gente consegue ver que as subdivisões, ó, a subdivisão no caso é a subdivisão da malha. Então, aqui nessa aplicação ela está subdividida por 4. Então, caso eu desça aqui e coloque 2, a gente vê nitidamente que a qualidade aqui não ficou tão boa. Quando a gente coloca 4, ela vai ficando mais detalhada. Mesma coisa se a gente colocar 8, ela vai ficar bem detalhada. Mesma coisa se a gente quiser estressar, o limite aqui vai ser 5. Então ela está bem detalhada. E seguindo aqui a gente tem o Random Noise, que ele fica assim, caso o Displacement Intensity esteja alto, então vou voltar para 1. E ele aplica um Noise aqui. Então a gente tem um conceito aqui de subdivisão também, que ele vai usar a PN para substituir os triângulos e a flat para fazer um loop. Isso daí não é uma informação também que a gente precise abordar agora, que vai envolver outros conceitos. E como o foco do curso não é modelagem, mas caso você queira se aprofundar mais, eu pretendo lançar futuramente outros módulos aí mais focados em modelagem, tá? Que a gente consegue se aprofundar mais nessas questões aqui. Mas por enquanto, só para você entender que essa ferramenta aqui ela existe e que ela tem essas possibilidades. E caso você queira brincar com o displacement, faça aí com cuidado, porque dependendo aí do que você escolhe, você pode ter uma demanda muito alta aí no processamento da sua máquina. Dynamic Scope, para exemplificar, eu vou ligar aqui o Lit Wireframe. Ele vai funcionar semelhante ao Vertex Scope, só que com um diferencial. Cada coisa que esculpimos aqui vai modificar a malha para ela ficar triangulada. E isso vai possibilitar com que o objeto ele mantenha a densidade de polígonos, não causando deformações nas faces. Então, coisa diferente que acontecia aqui no Vertex, quando a gente puxa uma estrutura aqui,
as faces tendem a ficar deformadas, tá vendo? E no Dynamic, isso não acontece. As faces ficam trianguladas e bem homogêneas. Então aqui a gente tem opções bem parecidas, temos o Size, temos o Fall Off também, temos o Depth, que cada um que escolhemos aqui vai modificar a aparência aqui das formas que vamos criando. A gente vai ter também o Hit Backface, que eu já tinha explicado, ele aceitando ou não a modelagem de backface. E as opções aqui, o Brush Type, ele vai ser uma lista, vai ter alguns Brush Types. E, mais uma vez, eu peço para você explorar aqui todas as opções de Brush Type para dinamizar a aula. Vou focar aqui somente nos principais. E aqui a gente também tem a opção de criar relevo quando passamos. E quando passamos segurando o Ctrl, a gente cria as cavidades. Então, entre as opções aqui que a gente tem, que eu acho que vale a pena a gente citar, tem Preserve Trees Density, para ele não deformar o tree. Então, caso isso aqui esteja desmarcado, ele pode fazer uma densidade menos homogênea. Relative Tree Size, que a gente vai conseguir aqui modificar o tamanho dos trees nas formas que vamos criando. Então eu coloquei aqui -1, mas vou estressar, vou colocar -3. Os trees ficam bem pequenos. E caso eu coloque um número muito alto, quando eu fizer uma outra forma, ele vai fazer com que os triângulos fiquem maiores. Aqui temos a opção do Remesh, Enable Remesh, que ele basicamente vai permitir com que a estrutura ela tenha esse aspecto mais homogêneo nos trees. Então eu vou desmarcar ele aqui. E esculpindo da mesma forma, a gente vai ver que a malha ela ficou bem deformada. As faces ficaram deformadas, porque eu não tinha essa opção aqui do remesh, né? Que o remesh basicamente é um ajuste, é o redesenho da malha. E faz com que ela não deforme. Para exemplificar o offset, esse é o próximo parâmetro aqui que vamos mexer, eu vou trazer aqui esse próprio aqui do asset. Ele está localizado aqui nessa pasta em Old Mine. E com ele selecionado, clicamos aqui em Offset. Então, basicamente, ele vai promover aqui uma alteração na estrutura, mais precisamente uma alteração nas dimensões. Como primeiro parâmetro, temos o Offset Type. Ele pode ser interativo ou implícito. No interativo, nós temos alguns parâmetros a mais que perdemos no implícito. Mas mesmo no implícito, conseguimos também fazer uma regulagem interativa. Uma outra diferença entre eles é que no interativo nós temos um controle maior, promove deformidades mais exageradas da malha, enquanto no implícito é um pouco mais contido. E voltando aqui para o interativo, para exemplificar aqui o Create Shell, eu vou ampliar aqui, bem. E o Create Shell, ele permite com que a base ainda exista e modifica a estrutura como se fosse uma casca envolvendo a base. Então, caso eu diminua aqui, ele vai para dentro do modelo, mas ele ainda preserva como o modelo original. A gente vai ter um controle também nos steps, um controle de interação, que vai modificar a geometria. Então, isso aqui também é um recurso muito baseado em tentativa e erro, porque dependendo das estruturas que estamos trabalhando, pode apresentar aspectos bem diferentes. Aqui aplicando o Smooth Step, ele já fica parecendo algo mais plástico, como uma bexiga ou coisa do tipo. O Project Smooth, ele vai intensificar ainda mais o Smooth na peça. No Steps, a gente consegue também regular a intensidade de aplicação da deformidade do offset. Indo aqui para Implicit, a gente vai ter aqui o Preserve UVs, que vai impedir com que a deformidade que a gente está criando não exploda os polígonos da peça. Então a gente tem o Smooth. Caso a gente remova isso aqui,
E ela faz uma edição mais contida. Tem também alguns parâmetros para edição a partir de um weight map, que basicamente é um mapa de relevo, que vai depender de outra pipeline para criar esse tipo de textura, que vai deixar o processo bem mais complexo para explicar e cabe naquele campo que eu disse logo no início da aula. Seguindo agora para o Lattice, nele nós vamos ter a possibilidade de modelar a partir de uma grade que envolve todo o objeto. A gente consegue aqui regular quantos pontos a grade vai ter, então caso a gente queira aumentar aqui de 5 para 8, ela vai mudar a sua estrutura, nos possibilitando aí mais resolução na modelagem. Aqui no Pending a gente consegue também aumentar a distância dela para o centro e basicamente ela funciona a gente clicando aqui em um desses pontos e fazendo a nossa deformidade, puxando ele aqui para assim criarmos a nossa estrutura. Ele vai ter a opção aqui de Soft Deform. Com ela clicado, a gente vai conseguir mover toda a estrutura a partir de um ponto. E com ela desmarcada, a gente consegue fazer as alterações localmente. A gente tem também o Interpolate Type, que ele pode ser cúbico ou linear. E basicamente o cúbico ele vai deixar a estrutura mais harmoniosa com relação às modificações. E o linear ele vai nos possibilitar estressar mais próximo aqui dos pontos modificados. A gente tem também a possibilidade de deformar também os normals, que são as coordenadas usadas também no normal map, que vão definir interações de iluminação e sombreado do objeto. E a gente tem a opção também do gizmo ele ser global ou local. E a possibilidade de a gente mudar de posição, set pivot mode, ou do gizmo, mesmo com um dos pontos selecionados. E essas duas opções aqui em cima, referentes aos constraints. Os constraints aqui são os pontos que estamos selecionando. Então eu posso trabalhar aqui só em uma área específica e evitar trabalhar em outras. Então, caso eu queira fazer isso, eu seleciono aqui os pontos que eu não quero trabalhar, clico aqui em Constraint e eles ficam em azul. E aqui eu consigo modificar outras estruturas sem selecionar eles, eu consigo trabalhar neles. Aí, caso eu queira limpar essa seleção, Clear Constraint. Por fim, temos o Deform Polygroups. O nome já evidencia tudo. Então eu trouxe essa peça aqui novamente, que a gente já criou, 2 polygroups para ela. E basicamente ele vai permitir com que você faça uma edição bem simples mesmo, envolvendo basicamente posição e rotação. Então você tem essa opção aqui de Smooth, tem a opção linear, que a linear ela não vai apresentar o eixo de profundidade, o Smooth já apresenta, que é esse eixo azul, e você consegue mover e rotacionar poligrupos específicos de uma modelagem. Basicamente, ele tem essa opção aqui de eixos. Quando você clica em alguma parte do polygroup, você pode ir com o mouse ainda pressionado para um dos eixos que você quer orientar. E aí os outros eixos eles somem e você consegue fazer a rotação que você quer. Ele tem os modos de seleção de face, linha e vértice, e também é possível habilitar a wireframe. E o desafio dessa semana consiste em fazer mais uma blocagem. Dessa vez vamos fazer algo mais orgânico, diferente das outras blocagens que lembravam construções mais rígidas, como cidades ou fortalezas. Aqui a gente está fazendo algo um pouco mais orgânico, irregular. E o que está compondo essa cena são 2 objetos. Eu modelei eles a partir de esferas. Aqui nesse primeiro a gente tem uma interação com o displacement, lembrando de usar com cautela esse recurso. E o segundo eu fiz uma modelagem bem básica mesmo, modifiquei só um pouco a estrutura para se assemelhar a um aspecto aí de crânio, um lado mais roliço, o outro mais irregular. E usando o que aprendemos na aula, eu criei essa composição, usei um pouco de padrão. Eu disse para você escolher os recursos e tentar fazer uma composição que lembre essa. Sobre a iluminação,
eu tenho um point light apenas na cena. Se quiser, você pode colocar mais de um, né, para ficar com a iluminação um pouco mais complexa, mas eu gostei aí do point light vermelho. E a configuração dele foi essa. Aumentei um pouco o source para ele ficar com esse aspecto de sombras mais difusas. E eu tenho também um fog na cena. Eu converti ele em um volumetric fog, ligando a opção de volumétrico. Não exagerei muito nele, coloquei ele bem de leve também. E é isso. Vou ficar no aguardo aí do seu vídeo, lembrando de subir ele no Discord, o link dele no Discord, com a cena que você criou. E se você não faz ideia do que eu tô falando, sobre vídeo, desafio da semana, saiba que esse vídeo ele é parte de um curso gratuito disponibilizado aqui no YouTube sobre a Unreal Engine voltada para a produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar os desafios solicitados ao longo do curso. Mais detalhes no texto fixado aqui na descrição e também no finalzinho da aula 1. Então fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima.